Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito interessante. Algum dia na sua vida vocês já se perguntaram como deve ser trabalhar com pessoas diferentes todos os dias? Onde aconteceu, por exemplo, um caso de você não se dar bem com um colega e ao final do expediente você vai poder dar tchau sabendo que talvez nunca mais você veja essa pessoa novamente? Pois é isso que acontece com nós comissários. Nós não temos colegas de trabalho fixos que a gente trabalha sempre e a cada voo. Então, todos os voos a gente troca de tripulação. Vou compartilhar com vocês a minha experiência durante esses quase 2 anos, desde que eu me tornei comissária, como tem sido para mim trabalhar dessa forma. Então, todos os meses a gente recebe a nossa escala, que vem no aplicativo, como eu já comentei com vocês. Na nossa escala vai ter informações como as datas dos voos que a gente vai operar, a tripulação, o nome de cada tripulante, a nacionalidade e a foto. Isso é tudo que a gente sabe sobre os nossos colegas antes de ir para o briefing, antes de assumir o voo. No briefing, nós vamos ter o nosso primeiro contato com nossos colegas de trabalho. Para quem não sabe como funciona o briefing, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu expliquei como acontece, falei um pouquinho sobre esse momento. Se você tem interesse em saber um pouco mais, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você ir lá assistir e conferir. Então, basicamente, quando a gente chega no briefing, aquele é o nosso primeiro contato, é ali que acontecem as primeiras impressões. A gente não só trabalha com pessoas diferentes, mas também com pessoas de nacionalidades diferentes, com a cultura, com costumes, com personalidades diferentes da nossa. Então, muitas vezes acontece de, você chegar no briefing e você tá naquela expectativa, né? Sem saber se a tripulação vai ser legal, como que vai ser os seus colegas de trabalho. E, infelizmente, pode acontecer, um pré-julgamento. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você pensa, talvez essa pessoa não seja muito legal. Às vezes você olha para outra e você, essa pessoa acho que ela vai ser bem legal, acho que vai ser legal trabalhar com ela. Os seus seniors também, né, que é os supervisores, o purser. Só que, assim, isso acontecia mais comigo no início, sabe? Que sempre tinha aquela expectativa de como que seria a tripulação, o trabalho e tal. Hoje em dia, depois desses quase 2 anos, já é bem natural. Eu não tenho mais esse meio que pré-julgamento, porque ali no briefing tá todo mundo se conhecendo, tá todo mundo, assim, mais fechado, porque a gente não se conhece de fato. E nesse momento, basicamente, eu não tenho mais esse meio que pré-julgamento. Eu só fico naquela expectativa de ser uma tripulação legal, de que todo mundo se ajude e que as coisas fluam. Mas eu também vou preparada caso a tripulação não seja tão legal, porque acontece, caso não dê muito certo ali, então eu já preparo a minha mente para as duas situações. Quando embarcamos na aeronave, então, aí a gente começa a fazer as nossas atividades, as nossas tarefas e ali trabalhar em equipe. E aí que começam, né, as primeiras conversas, aquele entrosamento. A gente começa a fazer perguntas uns aos outros enquanto a gente tá ali na galley fazendo alguma coisa, tá fazendo algum serviço. Então, geralmente as perguntas que a gente usa para se comunicar é: de onde você é? Por mais que a gente saiba no briefing, às vezes ocorre da gente se apresentar no briefing, é muita gente. Então acaba que você esquece de onde a pessoa é. Então, quando você tá a bordo, geralmente a gente pergunta de onde você é, quanto tempo tá na empresa, que mais? Aonde mora? Qual o seu próximo voo? Esse tipo de pergunta que a gente vai perguntando e vai se entrosando ali. Quando o voo tá tranquilo, acontece muitas vezes da gente ficar na galley, né, conversando. Por exemplo, um voo noturno que os passageiros estão dormindo. A gente não tem tanto trabalho quanto um voo diurno que os passageiros estão acordados, eles pedem mais. Tem uma necessidade da gente estar ali na cabine mais presente e trabalhando mais ali naquela rotina bem corrida. Mas às vezes, quando é um voo mais tranquilo, a gente fica muitas vezes na galley conversando e ter esse momento da gente interagir. E aí sim a gente vai saber, né, se a tripulação foi legal, se tá todo mundo se ajudando, se você foi com a cara da pessoa realmente, ou se não, se o santo bateu ali. As primeiras impressões realmente vêm nesse momento no voo da ida, né? Porque ainda tem o voo da volta e dependendo se for um multisector, vou chegar lá, vou explicar pra vocês sobre isso. Você acaba tendo mais tempo com a tripulação, você acaba tendo um contato mais próximo, né, digamos assim. Então a gente acaba falando bastante também sobre a nacionalidade, sobre as coisas do país que a gente tá indo, por exemplo, o que você vai fazer no layover, o que mais? Quantas vezes você já fez esse voo? Como que foi? Sabe? Sempre é assuntos relacionados ao nosso trabalho.
E é um momento bem legal, geralmente assim. Sempre me dou muito bem com a tripulação. Raras as vezes que tem uma pessoa meio chata, mas sempre que tem uma pessoa chata, tem outra legal. Porque, por exemplo, no Boeing 777, a gente tem 6 crew ali na econômica, mais o supervisor, então são muitas pessoas, e no A380 então pode chegar a 9, né, se o voo estiver lotado. Então é muita gente, se você não se dá bem com um, você vai se dar bem com os outros. Então, assim, dificilmente acontece, mas acontece. O que pode acontecer com frequência também é com os seniors. Às vezes você não se dá muito bem com os supervisor, às vezes o supervisor é chato, ou o purser é, tipo, muito chato. Eles estão ali no seu pé cobrando as coisas, fazendo pressão em você. Ou outras situações mesmo que pode acontecer no voo, então isso torna o voo, assim, bem difícil. Então, falando sobre o voo da volta, geralmente quando a gente faz o voo da ida, a gente ainda tá se conhecendo ali e tudo mais, trocando experiências, conversando. Já no voo da volta, você já se sente um pouco mais próximo, mais amigos, porque vocês já fizeram o voo da ida, vocês já se conheceram, já teve um tempo para conversar. Então, no voo da volta, você já sabe como trabalhar junto, já teve aquela experiência ali, aquele contato. Então, você já se sente mais amigo, né? Você já se sente mais unidos. E quando é um voo multisector, que é esse voo que eu tô fazendo agora, eu tô em Bangkok, na Tailândia, vou usar ele como exemplo para vocês. É um voo multissetores. O que é um voo multissetores? É mais de um setor. Por exemplo, eu vim de Dubai para Bangkok, foram 6 horas de voo, a gente passou 24 horas aqui de layover. Daqui a gente foi para Hong Kong, né? Um voo curto, 3 horas, mais ou menos, 2 horas e meia. E de Hong Kong a gente só foi deixar os passageiros, nem saiu da aeronave, voltou para Bangkok. Passamos mais 24 horas aqui, essas são as minhas últimas 24 horas aqui. E vamos voltar para Dubai, mais 6 horas. Então é uma chave de 3, 4 dias, mais ou menos, que a gente tá junto, trabalhando. Então, nessa situação, a gente se torna ainda mais amigos. Isso é quando a tripulação se dá muito bem, porque se a tripulação não se deu bem, se não houve aquele entrosamento, como que eu posso dizer? Tipo, que as coisas fluem, que vocês trabalham, que vocês estão ali em harmonia trabalhando, que o trabalho tá fluindo, tá dando certo. Se não for dessa forma, gente, é um terror. Imagina você passar 3, 4 dias voando com a tripulação horrível, que as coisas não fluem, que não dão muito certo, que é uma bagunça. Já aconteceu comigo, sabe? Você voar num voo que, tipo, as pessoas não se conectam, sabe? Ocorre uma bagunça, as coisas não dão certo. Porque, como eu falei pra vocês, são pessoas diferentes, com nacionalidades diferentes, culturas diferentes, backgrounds diferentes. É um desafio, sabe? Tem a questão da língua, porque todo mundo fala inglês, mas a maioria, na grande maioria, não é a sua língua materna, então tem questão de sotaque e tudo mais. Existem várias barreiras no nosso trabalho que a gente precisa ali driblar e depende muito ali das pessoas que você está trabalhando. Então, nesse voo, por exemplo, a tripulação foi incrível, sabe? Eu tô amando. É um voo que a gente não pode sair. A gente tá aqui, tá cumprindo quarentena assim, né? A gente chega, fica preso no hotel, não pode sair nem do quarto e só pode sair para ir operar o próximo voo, para ir para casa. Então a gente não pode sair para conhecer e tal. Imagina você tá fazendo um voo com essa duração de tipo 4 dias, você tá voando com a tripulação chata, e aí você chega no hotel, você não consegue nem respirar um ar fresco, nem sair para desopilar, você fica trancado no quarto. Seria péssimo, né? Mas graças a Deus a tripulação maravilhosa, todo mundo se ajudou, houve aquela conexão, sabe? Os seniors também, super, assim, empáticos conosco, sabe? Nos ajudando ali sempre. Então, apesar da gente estar preso no hotel, a tripulação é maravilhosa. Então, a gente já tá naquele clima de, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo já sabe seus nomes. Porque uma coisa que é muito difícil, gente, também é memorizar os nomes. São pessoas de vários países diferentes, com nomes diferentes de pronunciar, nomes assim que às vezes você nem sabe pronunciar, eles até colocam, a empresa deixa eles colocarem, a gente, né, no caso, colocar meio que um apelido ou uma abreviação do nome no nosso negocinho aqui, que eu até esqueci o nome, que a gente coloca de identificação, aquele meio que um emblemazinho, sabe?
para identificar no nosso uniforme. Então, muitas pessoas, quando tem um nome assim bem difícil de pronunciar, eles colocam um nome mais abreviado pra gente poder pronunciar. Então, o que acontece? Quando você faz um voo só, um bate e volta, ou por exemplo, um voo com layover, mas só a ida e a volta, você acaba esquecendo, você não consegue memorizar o nome das pessoas. Você consegue memorizar um ou dois, que sejam nomes mais fáceis, mas você acaba não conseguindo memorizar todo mundo. Mas, por exemplo, nesse voo que eu tô fazendo, que já vai para o 4º dia, a gente já sabe o nome das pessoas, exceto um ou duas, porque o nome é difícil realmente de pronunciar, a gente não sabe, então a gente acaba dizendo, o fulano, o Guy, da nacionalidade tal. Então é difícil essa questão de memorizar nomes, mas quando a gente tá numa chave assim, de vários dias voando com as mesmas pessoas, porque nessa situação sim, a gente voa com a mesma tripulação durante toda a chave ali do voo, a gente acaba realmente sabendo o nome, sabendo de onde as pessoas são, tendo aquele contato, aquela amizade, que é muito bom. Outro voo nesse estilo foi o multisector que eu fiz de JFK Milão, né? JFK é New York, Nova York e Milão. Foram 5 dias de trip, né? 5 dias de viagem. E eu simplesmente amei a tripulação, sabe? Assim, foi a melhor tripulação que eu já tive na minha vida, desde os crew até os seniors. Então, nesse tipo de voo mais longo, ou você pode amar ou odiar a tripulação, ou você vai querer que essa viagem dure, assim, o máximo que puder, ou você vai querer que ela acabe, assim, o mais rápido possível. E isso interfere diretamente no nível de satisfação que você vai ter naquele voo. Porque eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes voar com passageiros difíceis, sabe? Que eu tenha que enfrentar problemas, que eu tenha que ter desafios e resolver problemas com o cliente, do que ter uma tripulação problemática, chata, sabe? Que arruma confusão com tudo, ou que seja rude, sabe? Pessoas ignorantes. Porque clientes eu sei lidar, eu não levo pro meu pessoal. E eu sei como agradar o cliente, eu sei como resolver os principais problemas, né, que pode acontecer a bordo devido à experiência, devido ao treinamento que eu tive. Então, eu sei como deixar um passageiro feliz, por mais que ele esteja irritado, estressado. Então, quando a tripulação é legal, que temos passageiros difíceis, mas todo mundo aí tá trabalhando junto para resolver os problemas, para se ajudar e para fazer o voo fluir, é maravilhoso, dá tudo certo. Agora, você pode ter os melhores passageiros, mas se você tiver uma tripulação, sabe, que não se ajuda e que não tá tendo ali aquela conexão, sabe, que as pessoas são rudes umas com as outras, que acontece, então o voo é terrível. Então já fiquem sabendo que a tripulação é um fator determinante para você ter ou um voo maravilhoso ou um voo terrível. Pode acontecer de você voar com a mesma pessoa? Bem, agora que a empresa reduziu de tamanho, né, para mais ou menos 50% menor do que o que ela era por causa das demissões, da pandemia e tal, pode acontecer com mais frequência de você voar com a mesma pessoa, mas ainda assim é difícil. Eu, por exemplo, tive algumas situações que eu já voei com a mesma pessoa. Por exemplo, teve uma menina que eu voei em um voo, eu não lembro qual foi, e no outro voo que eu tinha, ela tava no mesmo voo e a gente voou de novo juntas. E assim, ela era muito legal, então foi bem de boa. Já aconteceu de eu voar com outra pessoa também, não lembro. Mas foram pessoas que eu não tive nenhum tipo de problema, então foi super de boa. Nunca aconteceu de eu ter voado com a mesma pessoa, mas uma pessoa chata, que eu não gostei, e eu voar de novo. Então, por exemplo, quando a empresa estava maior, nossa, era raríssimo você voar com a mesma pessoa. Agora sim, por mais que ela esteja menor, ainda é difícil, pode acontecer, mas é difícil. Imagina quando a empresa estava maior, né? Que éramos em torno aí de 20 mil comissários. Era muito difícil pegar a mesma pessoa. Então, se acontecer de você algum problema, não gostar da pessoa ali no final do voo, você dá tchau, acabou, né? E na próxima você vai ter outra tripulação e finalizou ali, sem estresses com a mesma pessoa no decorrer da sua rotina de trabalho. E na minha opinião, esse é um ponto muito positivo da profissão, poder trabalhar com pessoas diferentes, com pessoas de nacionalidades diferentes, de opiniões, de background, de personalidades diferentes das minhas. É uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho, principalmente pela razão de que se eu tiver algum problema com a pessoa, ao final do expediente eu vou poder dar tchau e provavelmente nunca mais vou ver essa pessoa de novo. Por um outro lado, é triste quando eu tenho uma tripulação maravilhosa, como nesse voo que eu tô tendo, quanto nos outros voos que eu já tive tripulações incríveis, porque dá aquele aperto no coração, dá aquela saudade, aquela coisa, queria trabalhar mais com essas pessoas, foi um voo assim tão maravilhoso. Então existem os dois lados, né, os prós e os contras. Pra mim, os prós
eles vencem, porque é sempre uma oportunidade de você conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, aprender um pouco mais com elas também. E justamente por esse lado pode ser um ponto negativo para outras pessoas, que, por exemplo, se apegam facilmente, que gostam de construir uma amizade com colegas de trabalho. Então, para essas pessoas pode não ser tão legal assim. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa experiência de trabalhar com pessoas diferentes todos os dias, né? Todos os dias não, mas a cada voo. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, tchau.